A paz do Senhor, querido amigo, querido irmão. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de bibliologia e vamos falar aqui sobre o posicionamento liberal. Para falar sobre o posicionamento liberal, nós vamos falar aqui sobre o nascedouro da razão, do racionalismo. É bem verdade que o racionalismo ele nasce na incredulidade acadêmica e posteriormente vai entrar em alguns seminários, em algumas faculdades e posteriormente entrar em alguns púlpitos de nossas igrejas. O racionalismo, na verdade, é o falso culto à razão. O próprio Pascal, um teólogo suíço, ele vai dizer que o racionalismo ele pode até protestar, mas ele não pode colocar a preço, o preço verdadeiramente nas coisas. Infelizmente, não poucos teólogos têm colocado a razão no altar e como arbitrária, podemos dizer assim, acima até mesmo da soberana palavra de Deus, tá bom? E tornaram verdadeiramente ela subservente à razão sem qualquer justificativa à palavra de Deus. O racionalismo, num conceito, é nada mais, nada menos do que um endeusamento à razão, e eles colocaram a razão como um padrão supremo de todas as atividades humanas, quer terrenas, quer metafísicas. Filosoficamente falando, o racionalismo ele é a doutrina que detém exames exclusivamente pela razão, e nós vamos chegar num ponto aqui a qual eu quero chegar sobre o racionalismo teológico. Fazendo do racionalismo teológico seu credo, alguns teólogos colocaram a razão como palavra final e resolução de todos os dilemas, tanto materiais como espirituais do ser humano, e desacreditaram, podemos dizer assim, na questão de que a Bíblia é mais importante, é menos importante, na verdade, como Lutero e Calvino eles ensinaram. Um teólogo suíço chamado Iner Brauman, ele vai dizer que o cunho, ele vai acunhar, ele vai afirmar que a palavra de Deus é um simples papel e que os teólogos eles têm a palavra de Deus como a Igreja Católica tem os seus chefes espirituais. Infelizmente, eles não têm, assim como Iner Brauman, um teólogo, não tem mais as escrituras como inspiradas e a infalível palavra de Deus. O que mais nos entristece, na verdade, é que a maioria desses mestres, desses doutores, provinham de diversas confissões protestantes e agora abandonaram a simplicidade do Evangelho de Cristo e puseram-se no mais alto altar a razão, esquecendo-se verdadeiramente da palavra de Deus. E como um abismo puxa o outro, eles também no tocante colocam e fizeram verdadeiramente eruditas premissas e atacando de uma forma muito grande a venerada palavra de Deus. Na Alemanha, onde nasceu, onde foi o legado das teorias de Martinho Lutero, a qual ele tinha, ele tivera, na verdade, a Bíblia como infalível e arbitral. Infelizmente, não poucos teólogos têm se levantado com seus arcanos contra os oráculos de Deus, num contexto de incredulidade e apostasia. É verdadeiramente isso o trabalho conceitual do liberalismo, até mesmo colocando em cárceres algumas partes consideráveis do protestantismo histórico. Não reconhecendo mais a Bíblia como palavra de Deus, os teólogos liberais blasfemam sutilmente do Deus Todo-Poderoso e resistem aos
ao Espírito Santo e que, na verdade, as suas teorias são vãs especulações. Na verdade, eles buscam máscaras para mascarar a sua apostasia e os seus erros, né, a respeito da palavra de Deus. Um teólogo americano chamado Gordon Freeman, ele vai dizer que a palavra de Deus é simplesmente uma literatura gloriosa. Nós conhecemos também a famosa, né, desmitologização da Bíblia de Rudolf Bultmann, que ele vai dizer que a Bíblia passa de uma coleção de mitos hebraicos e que verdadeiramente a palavra de Deus precisa ser tirada, todos os mitos, todas as fábulas, todos os sinais, todas as teofanias, todas as revelações sobrenaturais, aí sim, verdadeiramente, tudo que sobrar depois seria Deus falando. No Brasil, alguns seminaristas, né, de várias denominações têm voltado, nesses últimos tempos, aos teólogos liberais e buscam uma insana afirmação nesses estudos, até mesmo contestando em suas igrejas, alguns credos, contestando nas suas igrejas verdadeiramente e resistindo à forma como a palavra de Deus ela é apresentada, né? Como infalível, como inerrante, como verdadeiramente a palavra de Deus. E nós precisamos, nesses últimos dias, a nossa comunidade cristã, precisamos nos curar desse vírus do modernismo teológico, aonde muitas das vezes tem trazido muitas consequências de incredulidade, até mesmo uma leniência para com o pecado, para com o relativismo moral e ético, e como um relaxamento na evangelização. E muitos têm perdido o zelo pela ortodoxia bíblica da palavra de Deus. Hoje nós aprendemos um pouco sobre liberalismo, alguns teólogos nós falamos aqui, e na nossa próxima aula nós vamos estar falando sobre a posição neo-ortodoxa. Eu quero te agradecer, deixe o seu ok, faça o seu compartilhamento desse vídeo e eu te espero na próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Um abraço, Deus abençoe.